Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para dar continuidade à playlist referente às mulheres histéricas, onde eu venho aí debruçado sobre a elucidação referente ao complexo de Édipo da menina, para aprofundar em questões mais densas no que diz respeito à mulher histérica. Então, gente, anteriormente eu vinha falando da fase pré-edipiana da garota, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, vídeos que contextualizam este aqui, é importante que você venha aqui no comentário em destaque e você assista os vídeos contextualizadores para ter uma compreensão abrangente acerca desse assunto. Gente, a garota nessa fase pré-edipiana está bastante empolgada, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Ela está muito feliz, ela está muito orgulhosa, ela está muito exibicionista, né? A menina está muito animada de fato por este desejo incestuoso de possuir a mãe. Quanto a essa questão do incestuoso, eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Não é sobre querer transar com a mãe, não é essa a visão que eu tenho, não é sobre a vontade de possuir a mãe no ato sexual propriamente dito, mas é de fato, há de ser de fato uma relação simbiótica com essa mãe, a vivência da simbiose com essa mãe, de fato desejar essa mãe ou a pessoa que exerce a função materna, desejar de modo significativo esta pessoa de modo totalitário para si, né? Então, essa garotinha, ela vai vivenciar esse acontecimento que há de ser crucial. Ela de fato tem um orgulho da sua onipotência, porque nesse momento ela está cometida por esta sensação que é similar à sensação do garoto na vivência inicial ali do garoto no que diz respeito ao complexo de Édipo. A diferença é que a garotinha ela não está ainda no complexo de Édipo. Ela está em uma fase pré-edipiana. Então, o que é que Násio vai nos trazer? Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma que o menino descobre visualmente angustiado a ausência de pênis no corpo feminino, a menina também constata a diferença de aspecto entre seu sexo, ou seja, sua genitália, e a genitália do menino. Gente, com todo respeito a Násio, que é um teórico psicanalítico de fundamental importância para a psicanálise, não querendo ser prepotente, não querendo ser realmente soberbo quanto à psicanálise, mas eu queria pontuar isso aqui autenticamente, de modo autêntico. Por quê? Porque é uma visão minha, é uma interpretação minha, no que diz respeito a isto que Násio narra aqui. O que é que ele diz? Vou repetir novamente. Da mesma forma que o menino descobre visualmente e angustiado a ausência de pênis no corpo feminino, a menina constata a diferença de aspecto entre seu sexo e o do menino. Ele está falando aqui de uma vivência no complexo de Édipo. Ele está falando aqui de seres humanos que estão aí por volta dos seus 4, 5 anos de idade. Eu até esmiucei isso aqui em um vídeo que eu indiquei também no vídeo anterior, quanto a essa vivência edipiana, mas eu vou indicar novamente aqui esse vídeo. O título do vídeo se chama
a metáfora por trás do complexo de Édipo. Eu vou deixar ele aqui, também no comentário em destaque. Aqui na plataforma do YouTube, eu faço uma elucidação bem significativa no que diz respeito a isto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho essa visão não. Por que eu não tenho essa visão? Eu já me deparei com garotos e garotinhas nessa idade, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que nunca se deparou com o corpo nu de outra pessoa, né? E eu até, nesse vídeo que eu indico para vocês, a metáfora por trás do complexo de Édipo, eu até mencionei um exemplo real, experienciado por mim, no que diz respeito a um garoto que, de fato, até os seus mais ou menos 8, 9, 10 anos de idade, ele sequer sabia a diferença entre um corpo que tem uma genitália ali referente à vagina e um corpo que tem a genitália referente ao pênis. Quando Nasio diz isso aqui, que o menino descobre visualmente e angustiado a ausência de pênis no corpo feminino, eu não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão. O que acontece tanto com os garotos quanto com as garotas é que, é como eu falei, essa vivência, anteriormente eu falei sobre isso, se sedimenta, essa vivência há de ser experienciada em um momento em que a área erógena que grita no corpo da criança, de fato é o genital, né? E aí, toda a vivência, sobretudo no que diz respeito ao complexo de Édipo, vão atribuir ao genital. Eu não acredito que a criança descobre ali a ausência do pênis ou a presença do pênis. O que acontece é a vivência no que diz respeito a essa demanda de poder mesmo, que Freud vai trazer como falo, que está muito atribuído ao órgão genital. Por que está atribuído ao órgão genital? Porque estão na fase fálica. E toda a vivência, como eu falei, acaba sendo atribuído ao órgão genital. Só que eles começam a se deparar com a diferença de tratamento no dia a dia. Ou seja, a garotinha, como eu falei no vídeo anterior, senta direito, não senta de perna aberta. Você não é um menino, né? Então isso é a retirada de poder. Ora, por que o menino... Isso em um movimento inconsciente, né? Por que o menino, ele pode tanto e eu não posso quase nada com relação a ele, né? Ao mesmo tempo em que o garoto, por exemplo, ele começa ali a se deparar com uma maternidade que está submissa à paternidade. De novo, não estou querendo demandar de uma fala machista nem misógina. Eu estou falando de um clássico da psicanálise. Eu estou falando de uma sociedade clássica, que de fato o machismo era bem acentuado. Quando o garoto começa a se deparar com a mãe o tempo todo, fazendo referência ao pai, olha, se você não se comportar, eu vou chamar o teu pai, né? Quando o garoto começa a se deparar com essa falta de plenitude quanto ao poder, ele começa a identificar a ausência de pênis naquele corpo, mas não é porque ele viu ou não viu o corpo, a genitália. É porque ele atribui o poder a esta sua genitália que é gritante nessa experienciação. Se essa pessoa não tem o poder e precisa do meu pai para demandar do poder, então essa pessoa não tem um pênis. Essa pessoa não tem esse objeto que é fonte de poder. A mesma coisa a garotinha, quando ela começa a ser muito reprimida. Olha, não faz isso, você não é um menino para se comportar dessa forma.
Então ela começa em um movimento ali de compreensão no que diz respeito a alguma coisa falta em mim que tem no menino. Por que ele pode tanto e eu não posso nada, né? Então ela começa a identificar a falta desse falo mesmo, que está atribuído de fato ao órgão genital porque estão aí na fase fálica. Então ela começa a entender que o garoto tem algo a mais do que ela. Por que o garoto tem tanto poder e ela não tem? Por que ela é tão reprimida? Senta direito, não se comporta dessa forma. Você não é um menino. Vá colocar uma blusinha. Você não é um menino para estar sem camisa, né? Então, diante dessa vivência, ela começa a identificar que tem uma submissão ali, que tem uma ausência de algo ali, sabe? Que no garoto está presente, porque com relação a ela, o garoto pode muita coisa, sabe? Até mesmo na escola, as professoras, né? Olha, você não pode isso, você não é um garoto, você não é um menino, está se comportando como se fosse um menino, né? A nossa sociedade, ela se constrói dessa forma. Sempre uma comparação da mulher para com o homem, do garoto para com a garota, da menina para com o menino, entende? Você não pode isso porque você não é um menino, sabe? Você tem que se comportar, fecha as pernas, você não é um menino para sentar de perna aberta. Então tudo isso são gestos simbólicos que vai fazendo com que a criança vá entendendo, o garoto entendendo. Esse ser humano aí não tem o pênis porque não é poderoso, precisa do meu pai para ter poder. Não tem o pênis. E a menininha, alguma coisa em mim precisa crescer, alguma coisa em mim precisa se desenvolver para que eu tenha o poder que o menino tem, entende? Então, eu não acredito nessa visualização do corpo que Inácio traz de modo propriamente dito, por todos os motivos que eu expliquei nesse vídeo que eu indico para vocês, a metáfora por trás do complexo de Édipo, tá? Então, o que é que acontece? A menininha, nessa fase pré-edipiana, em que ela está ali totalmente voltada para a mãe, nessa relação simbiótica com a mãe, ela começa a entender que essa mãe não tem poder. Que quem tem poder é a função paterna. Essa função materna não tem o poder, ela achava que tinha, e ela se espelhava nessa função materna. Ela tinha essa função materna como seu maior referencial de poder, mas na sua vivência, ela começa a identificar que de fato, essa função materna não tem o poder, né? E ela começa, de fato, a se frustrar. E aí ela vai entrar num tempo de solidão, num tempo de angústia, num tempo de sofrimento. Entende? Ao identificar, ao entender que a função materna não é tudo isso aí que ela imaginava que a função materna era. Ou seja, ela não tem o poder e a função materna também não tem o poder. Quem tem o poder é a função paterna. E aí, gente, eu encerro aqui a fase pré-edipiana para começar a elucidar a fase edipiana da garotinha, tá bom? E depois especificar como que se dá a castração no que diz respeito à mulher histérica, né? E aí eu quero fazer mais uma pontuação no que diz respeito ao que Inácio traz com relação ao complexo de Édipo. Ele vai dizer aqui que o menino sai do Édipo em um dia. A menina precisa de muitos anos. Aí ele vai dizer, assim poderíamos dizer que o menino torna-se homem. Torna-se homem de uma tacada só. Ao passo que a menina torna-se mulher progressivamente. Olha, só se ele estiver falando aqui de uma sociedade bem retrógrada mesmo, né?
uma sociedade bem clássica, onde de fato se dava muita vazão à masculinidade, né? Se dava muita vazão ao homem como provedor, ao homem como, sabe, o empoderado no meio social e a mulher como a submissa e que vivia ali abarcada por funções bem limitadas. Mas, tratando-se de uma sociedade contemporânea, eu não vejo isso aqui não, tá? Inclusive, na sociedade contemporânea, a gente se depara muito com garotos aí, homens, na verdade, imersos ainda no complexo de Édipo, sabe? E acontece de modo mais recorrente do que no que diz respeito às mulheres, tá? A gente vê aí as mulheres de modo recorrente comumente muito mais empoderadas e muito mais bem resolvidas e muito mais amadurecidas e muito mais mulher do que certos homens. A gente se depara aí com homens, né, seus 30, 40 anos, bem infantilizados mesmo, de modo recorrente isso, bem ali, fixado na vivência do complexo de Édipo. E como eu falei, de modo mais comumente do que com relação às mulheres. Né? Cada vez mais as mulheres ganham um empoderamento que abarcam ela de uma autonomia e de uma maturidade e de de uma independência cada vez mais significativa. Enquanto os homens, a gente se depara com muitos homens infantilizados, né? Com pensamentos infantilizados, sabe? Muito em volta aí de uma vivência bem sabotadora no que diz respeito ao complexo de Édipo, né? Enfim, é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação aqui para o canal Só Psicanálise. E no próximo vídeo estarei falando, esmiuçando essa entrada da garota, a saída, né, dessa fase pré-edipiana e a entrada aí para a fase edipiana, para o momento edipiano, para a experienciação edipiana, tá bom? É isso. Gente, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou formado em psicologia, trabalho a partir de uma abordagem psicanalítica, estou me especializando em neuropsicologia e faço atendimentos, tá? Faço atendimentos que é 100% online, certo? Então, se você tiver um interesse em adentrar em uma elaboração psicoterapêutica, psicanalítica, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp para obter mais informações no que diz respeito às minhas sessões, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Olhem aí o comentário em destaque que vai ter informações adicionais importantes, tá bom? É isso. Obrigado e até as próximas gravações.